Olá pessoal, então vamos a mais um encontro nosso aqui no canal da Sociedade Chesterton Brasil, certo? E o que vamos conversar hoje é um assunto que já falamos lá no nosso canal do Instagram. Então, se você só acompanha o conteúdo da Sociedade Chesterton Brasil aqui no YouTube, nós temos também nosso conteúdo no Instagram e temos ali a nossa live semanal, uma live que geralmente vai ser sexta ou sábado, mais para o período da noite. E você também pode acompanhar ali, né, alguns dos nossos conteúdos, algumas coisas que estão lá estão aqui e outras que estão lá não estão aqui, certo? Eu queria comentar um pouco, não vou negar, né, agora surge essa época do ano, sai vários filmes de aventura, cinema, essas coisas todas, período de julho pega o verão americano. E aí, naturalmente, quando nós lemos um grande autor, se aparece alguma coisa que ajude-nos a linkar o nosso autor com aquilo ali, por exemplo, filmes de aventura, geralmente pelo menos eu, começo a viajar, a elocubrar o que tem a ver, né, aquele tema que me fez pensar, por exemplo, no Chesterton, né, e quais são os desdobramentos, as diferenças e assim por diante. Para quem lê Ortodoxia, o último capítulo, inclusive, nós temos lá no nosso núcleo, né, de estudos da Sociedade Chesterton Brasil um curso só sobre ortodoxia. O último capítulo é a autoridade e o aventureiro. E quando eu pensei o título dessa nossa aula, desse nosso pequeno vídeo aqui sobre Chesterton, o aventureiro, eu vi que naturalmente a gente teria que falar sobre os dois âmbitos da ideia de aventureiro. Existe um âmbito negativo e um âmbito positivo. Qual é o âmbito negativo? O negativo é o mais predominante, né? Geralmente, as pessoas comentam que quem não tem compromisso, quem é volátil, ou melhor, volúvel, quem não tem raízes, quem facilmente não cumpre a palavra empregada e assim por diante é um aventureiro. A gente até já ouviu por aí, talvez, principalmente quem é mais velho, volta e meia fala esse tipo de coisa. Olha, cuidado que fulano é aventureiro, para uma moça que talvez estivesse se envolvendo com este fulano. Ou então um outro rapaz estivesse se envolvendo com uma moça, cuidado que ela é aventureira. E é claro que essa ideia de aventureiro, falta de compromisso, falta, né, de estabilidade, falta de cumprir, levar até a última mesmo se prejudicando para cumprir a palavra dada e essas coisas todas. E claro que nós não podemos colocar Chesterton dentro desse espectro da aventura, ou dentro desse epiteto, dentro desse apelido de aventureiro, né, ou coisa que eu valha. Mas é claro que existe um elemento, e é esse elemento que nos interessa, e eu acho que esse elemento é contemplado não só pela vida e pelo pensamento do Chesterton, como de vários outros grandes autores, principalmente de maneira mais consciente, na minha opinião, principalmente a partir do século XIX e XX, que é esse movimento de que nós precisamos de um certo tempero de perigo e desconhecido nas nossas vidas para podermos renovar em nós o valor que damos às coisas que já conhecemos e que são importantes, e ao mesmo tempo não só renovar esse valor, mas como renovar o gosto de estar nessas coisas. E mais de um autor já tratou, e eu penso aqui especialmente em Chesterton e Tolkien, já trataram sobre o papel dessas histórias, principalmente essas histórias ditas de fadas, onde apresentam, como vai dizer Tolkien, eu vou ter sempre uma história de um ser humano em meio a um ambiente inóspito. Eu não posso fazer uma história de fadas de dragões entre dragões, eu só posso fazer uma história de fadas de um ser humano no local onde há dragões. Da mesma forma como Chesterton dizia que as histórias de fadas não existem para nos dizer que os dragões existem, né? Que eles estão em algum lugar do mundo da imaginação. Mas que aquelas coisas que são representadas pelos dragões podem ser vencidas. Os grandes entraves entre nós e a nossa realização, o aperfeiçoamento da nossa personalidade e assim por diante pode ser vencido. Então a gente tem esses dois âmbitos. Mas é claro, existe uma coisa interessante que a poesia, que a gente poderia dizer mais do que a poesia, na verdade, o melhor que a poesia, a poética, ou seja, essa capacidade de criar ficção, de criar, né, literatura propriamente, assim por diante, ela dá
de que é um negócio muito mais interessante do ponto de vista narrativo dizer que, nem vou apelar para a coisa do cavaleiro, eu vou dizer assim, dizer que o Rodrigo estava andando por uma floresta escura, cheia de ruídos estranhos, e quando ele se deparou com uma caverna, e daquela caverna então saiu um dragão de escamas que eram duras como aço e com dentes do tamanho de pequenas facas, soltando fumaça pela venta, que era um prenúncio de rajadas ígneas que sairiam daquele animal feroz, de tantos pés de altura e assim por diante. Isso é muito mais interessante para vocês que estão ouvindo do que eu contando, certo? Como eu enfrento todos os dias o dragão dos meus deveres diários, ou como eu enfrento todos os dias o dragão da paciência com as pessoas que estão à minha volta quando elas me são aborrecidas, ou como é que eu enfrento o dragão da preguiça, ou assim por diante. Todas essas coisas fazem parte da vida de vocês e vocês já estão acostumados com ela, e eu também. Agora, quando eu falo de um perigo e de um entrave para a minha felicidade, ao qual eu nunca ouvi falar antes, eu sou chamado a atenção, a primeiro momento, para a coisa do dragão. Isso é muito legal. Eu não acho que ninguém precisaria passar indiferente à descrição de alguma maravilha que não exista no mundo atual, ou seja, no mundo real. Ah, não, isso não importa, porque vamos passar logo a segunda parte, que é o que eu já vou comentar em seguida. Isso que não interessa, né? Isso é simplesmente um artifício do autor, algo do tipo. Não, é legal ver como é que o cara imaginou aquele animal, o tamanho que ele tem, se ele imaginou com asas ou sem asas. Até hoje, no fandom do Tolkien, é comum a discussão se o Balrog Morgoth teria ou não asas, né? E assim por diante. Então, é legal. Só que, se nós passamos do estágio, né, ler para saber o que vai acontecer, para ler para tentar de alguma forma receber, eu estou usando aqui, se alguém já leu, reconhece já no que eu estou falando, aquele livro do C.S. Lewis, que é um experimento em crítica literária, que ele vai dividir aqueles que leem, quando ele fala aqueles que leem, não é somente aqueles que têm a habilidade de poderem ler alguma coisa, mas aqueles que leem habitualmente qualquer coisa que seja. Ele vai dividir entre os muitos e os poucos, sendo que os poucos são aqueles que amam a arte da literatura na sua totalidade, desde a narrativa até o talento de conseguir encadear palavras e situações e ritmo e assim por diante. E os muitos seriam esses caras que, na verdade, estão lendo para saber o que vai acontecer. Na verdade, a literatura está diante deles um tanto quanto um veículo onde eles possam ver fatos se dando em sequência, mais ou menos como um filme, certo? Então, olham daquela forma. É interessante como alguns livros que se tornam muito populares, a gente lê eles e com alguma experiência já percebemos que aqueles livros já foram feitos já como um pré-roteiro. Eles estão prontinhos já para alguma pessoa pegar ali e adaptar para um roteiro de cinema. Isso não é só porque o autor tem a ambição de que a sua história ganhe, né, mais de uma mídia e local para ser divulgada, mas porque de fato isso acaba tornando um livro aquele tipo de coisa que você não consegue largar. Porque sempre está acontecendo alguma coisa, você quer saber o que acontece depois. E você vai pulando de evento em evento até a hora que você chega ao final do livro. Bom, isso é uma situação. Isso é uma possibilidade que eu tenho de escrever livros e histórias dessa forma. Só que algumas histórias, eu acho que as melhores histórias, além de nos oferecerem acontecimentos interessantes, emocionantes, angustiantes do jeito certo, descrições de maravilhas maravilhas, não precisa definir, não preciso nem dar outro adjetivo além disso. Maravilhas que não existem no mundo atual, seres fantásticos, animais enormes, ou seres muito diminutos, locais com uma beleza paradisíaca e assim por diante. Também tem uma coisa que é justamente o que vai e acredito que é aquilo que acaba causando em nós uma mudança mais significativa, que é sermos apresentados a personalidades humanas, ou então
humanoides, vou chamar assim, como, por exemplo, os elfos na obra do Tolkien, certo? Mas que são seres que na história têm razão, têm vontade, né? Podem fazer um juízo moral e as suas decisões são decisões morais, ou podem ser decisões morais, certo? Então, quando uma história é boa, no melhor sentido da palavra, na minha opinião, ela consegue descrever o que está acontecendo de maneira que depois, passado um tanto o deslumbramento com a situação extraordinária, você começa a prestar atenção no personagem. Naquela figura humana, humanoide, aquele ser inteligente e livre, que está diante de um desafio que, a princípio, nós não sabemos, ou até temos temos muitos motivos para acreditar que ele não dá conta, e nós nos questionamos, e agora? E alguns autores, é neste momento que alguns autores, sem perderem a mão do ritmo, né, do acontecimento, do evento, luta iminente com o monstro, fuga iminente do monstro, ou qualquer coisa assim, eles conseguem nos dar uma visão do que se passa na alma desse personagem. E quando eles conseguem fazer isso com qualidade, quando a qualidade está dos dois lados da ponta, né? Perdão, dos dois lados da linha, ou seja, a qualidade está do lado de quem escreve, a qualidade também está do lado de quem lê, porque tem gente que absolutamente não está minimamente interessado sequer no seu estado de alma, que dirá no estado de alma de um personagem de qualquer livro. Ele quer saber o que vai acontecer, o que aquele cara materialmente vai fazer para matar o dragão, se ele vai escapar, se ele encontrou ali um buraco, um lugar onde ele vai se meter para esconder do dragão. Agora, se é uma pessoa que tem o mínimo hábito de se pensar ou não consegue passar indiferente às oportunidades de tentar pensar porque é de um jeito e não de outro, essa pessoa vai achar muito interessante como aquele autor vai desenvolver esse processo de pensar o que eu faço ou o que faria um ser inteligente e livre diante de um desafio mortal. E isso, de alguma forma, vai acabar sendo para nós, em algum grau, inspiração para outros desafios, mesmo que não sejam mortais. Eu já ouvi pessoas comentando comigo como em algumas situações que não eram mortais, muitas vezes nós não vamos enfrentar nunca uma situação dessa. Né? Muitos de nós nunca vão enfrentar uma situação dessa, melhor dizendo. Outros, se enfrentarem, vão ser uma ou duas vezes na vida, no muito, e provavelmente essa vai acabar sendo uma história que basta ter um novo convidado que nunca ouviu antes numa roda e todos eles vão ter que ouvir de novo pela milésima vez aquela história. Porque a história que vai marcar a vida dessa pessoa. Mas muitos já me descreveram que quando estão enfrentando um desafio desses que falávamos lá antes, né, no trabalho, com alguém, ou mesmo de alguma coisa relacionada a superar algum pequeno limite físico, essa pessoa se remetia a tal ou qual personagem da série, do livro, do filme que ela gostava. E ela lembrava daquela atitude daquele sujeito. E ela decidia que naquele lugar ela ia atuar como se fosse aquele sujeito lá. O que é isso, na verdade? Eu passei do estágio de, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, para olhar pro personagem em si e, de alguma forma, a partir das minhas experiências, procurar entender o que está acontecendo com ele. Mas, ao mesmo tempo, se é um personagem realmente construído, vou chamar assim por falta de uma expressão melhor, em 3D, em 3 dimensões, ou seja, ele tem altura, largura e profundidade, eu vou ser surpreendido por outros sentimentos, vou ser surpreendido por outras decisões, vou ser surpreendido por outra coisa que não sou eu, que vai me deixar perplexo, que vai me deixar, poxa, por que ele está fazendo isso? Nossa, mas por que tá? Porque eu não iria, eu não faria, eu não toparia essa luta, eu não saltaria nesse lugar, certo? Esse tipo de pensamento pode gerar em alguns de nós justamente aquela sensação de que me falta algo. Eu preciso dessa atitude, ou eu preciso dessa coragem, eu preciso dessa visão na minha vida. E eu vou atrás daquilo. Um exemplo que me vem à mente agora, de maneira muito forte, muito clara, é a de Santo Inácio de Loyola. E alguns diriam assim, Rodrigo,
Santo Inácio leu a vida dos santos, Santo Inácio leu uma vida de Cristo. Bom, talvez algumas pessoas não entendam o que é uma vida dos santos ou uma vida de Cristo. Primeiramente, Santo Inácio não leu o Evangelho. De fato, mais de uma pessoa com sólida formação literária ao ler os Evangelhos, ou mesmo a Bíblia como um tal, sem ter a visão da fé, olharam para a Bíblia com um certo enfado, com um certo, né? Será que é ou não é? Por quê? Justamente porque a Bíblia não tem, em vários dos seus livros, o interesse de entreter qualquer pessoa, no sentido que a literatura moderna de cavalaria, ou melhor, a literatura medieval, e na passagem da medievalidade para a modernidade, não tinha essa intenção. Então é natural que um homem, né, como Santo Inácio, talvez não encontrasse na Bíblia tanta inspiração. E então, o que se fazia, inclusive por um acesso mais difícil da Sagrada Escritura? Não porque a igreja proibisse necessariamente Sagrada Escritura, coisa do tipo, mas porque era difícil de produzir por causa dos limites tanto de material, como o trabalho que dava numa cópia e assim por diante, né? Mas Santo Inácio, o que eles faziam então? Eles pegavam e sintetizavam a vida de Cristo como se fosse, né, uma narrativa literária, com eventos cronológicos. Ou seja, pegava todos os dados que estão ali presentes nos 4 evangelhos e então colocavam, né, esses eventos de maneira mais ou menos cronológica. E fatalmente tendo que optar por algumas coisas, porque alguns evangelhos, de fato, eles estão apresentando na mesma situação certos elementos um tanto diferentes entre si. E isso, claro, dá uma dinâmica literária. Por outro lado, a vida dos santos também da mesma forma. Era uma busca de trazer ao leitor médio, que ainda, em certos períodos, isso já ia ser de uma certa elite intelectual dentro de uma sociedade, mas trazer ao leitor médio o conhecimento da vida dos santos de uma forma interessante e instigante. Sempre lembrando que esses livros procuravam ter também o papel de inspirar para a santidade, de inspirar para buscar, então, né, esse ideal de santidade, de cristandade e assim por diante. E Santo Inácio justamente olha para aquilo e se sente golpeado por aquilo. E sabe de exemplos de santos que suportaram grandes coisas em busca deste grande ideal e se coloca a seguinte pergunta: por que não eu? E decide se tornar um santo maior do que Francisco, maior do que Domingos, e algum modéstias às favas, mas não é nem modéstia, porque não é o meu caso, não sou eu o santo em questão, mas pode-se perguntar sem nenhuma medo de errar, se perguntar sem medo de errar em estar perguntando, se realmente Santo Inácio, no mínimo, não conseguiu se equiparar a esses homens, certo? Especialmente pensando nele como fundador e pensando nele como um dos fundadores que tiveram uma das ordens com mais impacto, né? Num dos momentos mais nevrálgicos, né? Mais nevrálgico não, um momento nevrálgico, um momento importantíssimo da história do Ocidente, que é a expansão do cristianismo para terras que nunca sequer tinham ouvido falar de Cristo, do Evangelho, assim por diante. Bom, o que eu quero dizer com isso? Existe um desejo no homem de ir ver aquilo que ele ainda não conhece. Ao mesmo tempo que existe um desejo no homem, como vai dizer o Chesterton, né, já no começo de Ortodoxia, estar em algo que lhe é familiar. E eu acredito que, em grande parte, o Chesterton viveu essa realidade através de uma dupla dinâmica. O Chesterton é um homem que, claro, fez as suas viagens para poder dar algumas palestras, especialmente mencionadas as viagens que ele fez para a América do Norte, assim por diante, tá? Mas é um homem que não se deslocou muito para muito longe de onde estava, né, originariamente. Mas, ao mesmo tempo, é um homem que nunca, né, declinou o desafio, certo, de estar em busca da verdade de maneira cada vez mais plena. E isso sempre vai envolver aquilo que o Tolkien colocou na boca do Bilbo Bolseiro, que é a ideia de que nós vamos nos atrasar para o jantar. Ou seja, se lançar a busca, né, do bom, do belo e do verdadeiro, ela é uma aventura enquanto de fato é ruptura com uma estabilidade, né? E ele é ruptura com garantias. E ele é ruptura com aquelas atitudes que poderiam nos levar a uma vida acomodada.
ao mesmo tempo, ele não é uma aventura simplesmente para lidar levianamente com coisas que nós não sabemos como iremos recuperar depois que nós as colocamos em jogo, em xeque. Ou seja, são homens e mulheres, esses aventureiros, da qual, na minha opinião, Chesterton faz parte, que olham para si e olham para o mundo e percebem que se eles não arriscarem, né, os sonhos, o tempo, a vida, a honra, aquelas coisas boas que eles amam e que eles sabem que os outros precisam, não têm chances, ou pelo menos probabilidade de continuarem existindo no mundo deles. Então, de fato, eles precisam abraçar em algum grau algumas características na sua atitude que, sem um grande ideal, um grande motivo, nós poderíamos claramente chamá-los de aventureiros no mau sentido da palavra. Ou ainda pior, né, quando essas pessoas simplesmente buscariam essa aventura por um motivo egoísta, por um motivo hedonista e assim por diante. Mas existe uma categoria de homens e mulheres que encaram sim uma aventura que os tiram da estabilidade, eles tiram, né, da possibilidade de empenhar a palavra em alguns momentos, porque eles não sabem o que vem amanhã, então não podem prometer nada, e assim por diante, os tiram dessa situação para colocá-los mesmo numa dinâmica um tanto incerta, mas essa dinâmica incerta, ela é abraçada justamente porque sem ela, as coisas certas não conseguirão ter o espaço adequado para sobreviver. Então, e é nessa dinâmica que eu acho que, em grande parte, está a inspiração que os contos de fadas trazem para muitos, as histórias de fadas ou a boa literatura no geral, que é o quê? Nós estamos num ambiente razoavelmente seguro, com o ambiente das nossas leituras, é um ambiente controlado, os males ou as maravilhas deslumbrantes e talvez sedutoras, né, não vão pular de fora das páginas para entrarem na nossa vida. E essa é a parte segura. Só que a parte insegura de entrar nesse belo reino, como chamou Tolkien, e que também chamará de belo reino porque é o reino perigoso, é que nós muitas vezes somos chamados a nos deparar com algo que não estava no nosso coração ou não estava lá. E ao nos depararmos com isso, somos obrigados a nos perguntar se algo não está faltando. E se algo estiver faltando, teremos que sair nessa demanda em busca de completar em nós aquilo que está ausente. E isso sempre é um processo, sempre é um parto, sempre é uma passagem que não deixa de ter a sua dor, o seu custo, porém sempre terá também a sua glória. Então é isso. Chesterton, né, para concluir, recomendo vivamente que vocês leiam Ortodoxia, sobretudo recomendo que leiam na nossa edição da Sociedade de Chesterton Brasil. Muito provavelmente estamos lá com promoção no nosso site, não deixe de ir lá conferir, certo? Porque realmente, isso aí não é... o Rodrigo está querendo vender aquilo que vai dar retorno para a Sociedade de Chesterton Brasil. Olha, é difícil alguém que tenha, né, a nossa edição e diga que está arrependido. Pode ter, há de tudo no mundo, mas eu já ouvi muito mais vezes, chegou em mim a frase, é a melhor edição, a mais bonita, assim por diante, né, das obras de Chesterton, que nós aqui estamos apresentando como clássicas, os hereges, Ortodoxia e o Homem Eterno, certo? Essas três vêm no box, Ortodoxia aí também está incluído, então eu recomendo vivamente que você leia Ortodoxia, e acho que essas ideias ficarão especialmente compreensíveis em 2 capítulos, né? Sobretudo o capítulo 1º, certo? E depois disso o capítulo 1º / introdução, e depois disso no capítulo 4º, a Ética do País das Fadas, que também vai trazer para vocês muitas noções do que é esse, né? Abraçar a aventura, abraçar a jornada por amor do lar, por amor das coisas conhecidas. Um outro livro interessantíssimo nessa mesma pega é o Man Alive, que nós temos também na nossa livraria da Sociedade de Chesterton no Brasil, onde um homem é julgado, né, por roubar uma casa, invadir uma casa, a própria casa, né, por ser acusado de bigamia, porque casou de novo com a mesma mulher, e assim por diante. Ou seja, né, essa ação do homem de sair em busca para redescobrir o valor das coisas que está deixando atrás. Dinâmica constante, um certo paradoxo, mas que ilumina muito das nossas necessidades, como iluminou dos homens de antes, de Chesterton, né, e também, com certeza, nos nossos dias nós temos as mesmas necessidades, porém com perigos maiores, porque muitas pessoas propõem para nós aventuras e liberdades, na verdade,
são simplesmente fugas de nós mesmos, ao invés de encontros, né, encontro conosco mesmo e encontro com algo maior do que nós. Como Chesterton, né, já comentou várias vezes na ortodoxia, que é só a busca por a sua própria heresia levou a ortodoxia levou ele a várias coisas e a pessoa maior do que ele. Então é isso aí. Agradeço a todos que nos acompanham aqui. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com quem você sabe que gosta. Também se inscreva no canal. Não deixe de clicar ali no sininho para receber as notificações daquelas novas postagens que fazemos aqui. Até lá!